Olá, boa noite. Eu acredito que tem algumas pessoas na sala de espera do Zoom, então seria muito bom que permitissem a entrada das pessoas. Boa tarde para alguns, boa noite para outros. Eu estou muito feliz de poder estar falando com vocês nessa noite. E eu gostaria de esclarecer que algumas pessoas me falaram assim, mas olha, você não acha que você fala de muita coisa triste, já que você é uma psicóloga positiva? E eu gostaria de esclarecer que a psicologia positiva, ela não nega as tristezas da vida. A psicologia positiva, ela considera as emoções negativas. A psicologia positiva, ela considera as emoções negativas e ela considera também os efeitos que as emoções negativas produzem na vida da gente. E a psicologia positiva, ela também não nega que a vida de todo mundo tem vicissitudes, todos nós temos dificuldades, todos nós temos desilusões, todos nós sofremos. A diferença é que a psicologia positiva tem o objetivo de usar tudo isso que é negativo e transformar em algo positivo. E assim vocês podem me dizer, mas como isso é possível? Eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo enquanto eu estava no meu processo de luto. Há 4 anos atrás, eu perdi o meu irmão. O meu irmão, que era muito próximo, sempre foi o meu irmão mais próximo, o meu confidente, o meu companheiro de viagens e de aventuras. E logo depois da morte do meu irmão, eu estava terminando, imagina, eu estava em meio durante todo o processo da doença, que ele morreu de câncer, e durante todo o processo da doença, durante todo o processo de tratamento e tudo mais, eu estava fazendo o mestrado em psicologia positiva. E foi muito marcante para mim, porque ainda que eu estivesse num sofrimento absurdo, eu estava lá aprendendo a como ajudar as pessoas a transformar o negativo em positivo. E foi muito marcante para mim também, porque o meu irmão, nós moramos na Inglaterra, e o meu irmão não falava inglês. Então, eu tinha que participar, ir com ele em todos os tratamentos, em todas as consultas e traduzir para ele todas as más notícias. E muitas vezes eu estava na faculdade, né, na universidade, fazendo o meu curso, que é em Londres, mais ou menos 1h30, vamos dizer, daqui, e o meu irmão ligava por alguma razão, porque ele precisava de mim. E eu saía da faculdade, da universidade, vocês imaginem como, e Deus cuidou de mim durante todo o percurso, porque muitas vezes eu vinha chorando absurdamente, tinha que parar para poder fazer uso das técnicas que eu estava aprendendo na universidade, no mestrado, para conseguir dirigir e chegar em segurança na cidade onde nós moramos. Então, eu vivenciei a veracidade das técnicas, nós chamamos de intervenções positivas. Eu tive que fazer uso disso o tempo todo para dar conta de estudar, de fazer a minha pesquisa, que depois eu falo para vocês qual foi, e para dirigir de volta para casa, e para traduzir para o meu irmão todas as más notícias que nós recebíamos dos médicos. Então, o que eu falo para vocês aqui, quando eu falo
das estratégias que a psicologia positiva usa para ajudar as pessoas a serem mais felizes, eu estou falando de algo que eu acredito teoricamente, de algo que é comprovado cientificamente, porque todas as coisas que eu tenho falado para vocês, quem me acompanha nos meus canais sabem o que eu falo sobre o agradecimento, sobre a esperança, sobre a felicidade. Se você que está me ouvindo agora não está inscrito no meu canal, então se inscreve e vê os vídeos que eu coloquei para trás. Isso tudo que eu falo para vocês não foram invenções da minha cabeça. Não. Existem muitos estudos científicos que provam a veracidade do que eu digo em termos do uso das virtudes e das forças de caráter para ajudar as pessoas a vencer os desafios da vida. E quando eu aprendi aquilo, eu tinha que fazer uso daquilo. Eu era como uma cobaia daquilo que eu estava aprendendo. E eu posso dizer para vocês que aquilo me manteve em pé, que aquilo me ajudou incrivelmente. O estudo da psicologia positiva também fortaleceu a minha crença cristã, a minha crença como cristã, porque um dos aspectos, uma das virtudes do ser humano, de forma universal, é a transcendência. É o acreditar que existe algo mais para além de nós e do que a gente vive. E, de repente, eu vi em estudos, eu vi provas de como a fé, a espiritualidade, a religiosidade contribuem para o fortalecimento das pessoas. E acabei descobrindo como a ciência comprova o que eu, como cristã, já sabia. E o que aconteceu durante esse período é que eu me senti ainda mais próxima, mais convicta daquilo que eu acredito, no caso da minha fé em Deus, e mais convicta de que, como eu postei essa semana, a ciência, na minha opinião, ela é a mão de Deus em ação. Porque a psicologia positiva, como ciência, ela pode ser usada, e eu espero ser um instrumento nesse aspecto, para ajudar as pessoas a serem mais felizes e lidarem com os seus problemas usando as virtudes que elas têm, as forças que elas têm. E a fé entra nesse aspecto. Então, eu encontrei ali nos anos, na dificuldade do curso, muitas respostas também. E eu me lembro que quando teve um dia que o que aconteceu? O meu irmão faleceu, e depois, algumas semanas antes do falecimento, depois do falecimento e do funeral do meu irmão, eu estava trabalhando, porque eu também trabalho como tradutora e intérprete de inglês para português. E eu estava trabalhando e eu vi na minha lista, na minha pasta, né, que eu tenho aqui na minha mesa, dos trabalhos que eu tenho relacionados a isso, porque é uma pasta para psicologia positiva, é uma pasta para o meu trabalho como tradutora, e eu tenho algumas pastas aqui. E dentro dessa minha pasta de trabalho como tradução, estavam lá todos os diplomas do meu irmão, que ele tinha pedido para eu traduzir, para poder fazer equivalência dos estudos dele aqui na Inglaterra. Porque meu irmão era formado em educação física, tinha mestrado em educação física e estava fazendo o doutorado na Universidade do Porto, em Portugal. E quando eu vi aqueles papéis, porque eu parei para trabalhar naqueles papéis, porque eu estava fazendo um trabalho que estava muito difícil para mim, por conta das minhas emoções, então eu estava muito fragilizada. E eu virei e falei assim, não, vou parar de fazer esse meu trabalho da universidade e que era a minha pesquisa, que eu já falo para vocês sobre a minha pesquisa. E eu peguei aquela pasta da tradução e estavam lá os documentos. Eu me acabei,
Só um minuto. Quando eu vi aquilo, eu fiquei arrasada. Eu comecei a chorar desesperadamente e sentada na minha cadeira, diante deste meu computador, e na hora eu pensei, eu vou recorrer, a quem eu recorro nesses momentos? Em oração. E ao mesmo tempo que eu orava, eu praticava a técnica de mindfulness, que é uma técnica de atenção plena, que eu já falei com vocês sobre esse exercício. Então, eu chorava, eu orava, e eu respirava e prestava atenção na minha dor e na minha respiração, esquecendo todo o resto. E eu costumo trabalhar, quem me conhece sabe que eu gosto de ouvir música o tempo todo. E calhou, como se diz em Portugal, de nessa hora eu ouvir uma música da Ana Vilela, que chama Trem Bala. Porque quando eu peguei aquilo e comecei a chorar, na minha cabeça vinha o pensamento, para que é que eu estou aqui me acabando fazendo esse trabalho, se o diploma do meu irmão está aqui e que é como se não valesse nada. Sabe, esse pensamento negativo me atacou de uma tal forma que eu gosto sempre de explicar como é que funciona, né, a mente humana. Vem um pensamento negativo, que foi, para que meu irmão estudou tanto? Para que eu estou estudando tanto e me acabando aqui para fazer esse trabalho, que eu tenho uma data para entregar e eu não tenho condições emocionais de fazer isso? Para quê? Na hora que veio esse pensamento negativo, veio todas as emoções negativas junto. Tristeza, revolta e tudo que vocês podem imaginar de negativo, sabe? Aquela sensação de que a falta de esperança, a falta de motivação, assim, uma enxurrada de emoções negativas. E, consequentemente, o meu comportamento seria desistir. Entretanto, tal como eu aprendi, na hora que vieram aqueles pensamentos negativos e começaram, então, a vir aquela enxurrada, eu voltei para o meu pensamento. Eu tinha que transformar o meu pensamento negativo em positivo. Então, na oração, que é uma comunicação que eu tenho com o Deus que eu acredito, é como que eu estivesse me liberando a minha mente para isso e permitindo que a minha atenção plena se concentrasse naquele momento de respiração. E eu fosse capaz de transformar aquilo que eu estava pensando tão negativo em algo positivo. E essa música veio como resposta para mim. E quando a música, a letra falou assim, e eu nesse processo de atenção e oração e sentimento, a música fala que o importante não é aonde você chegou, mas no caminho que você percorreu. E na hora que veio esse pensamento, essas palavras, essa música, eu ouvi, porque na atenção plena é isso, a gente presta atenção naquilo que a gente está vivendo naquele momento, que é o contrário da negação. Eu prestei atenção na minha dor, eu prestei atenção na minha respiração, eu prestei atenção na minha oração e eu prestei atenção na palavra que eu estava ouvindo. E a música fala isso, não é chegar no topo do mundo e saber que venceu, mas é ver que o caminho te fortaleceu. E nessa hora eu pensei que enquanto meu irmão construía aquela vida acadêmica dos diplomas, que os diplomas dele eram representações, ele transformou a vida de muita gente, ele foi uma bênção na vida de muita gente. Tudo que meu irmão aprendeu, tudo que meu irmão viveu, o trabalho dele, eu sei que tem uma pessoa aqui que eu já vi, que trabalhou com meu irmão, e ela é testemunha disso, tudo que o meu irmão, o percurso de vida do meu irmão, é que fortaleceu a ele ser quem ele era, e ele foi usado como uma bênção
na vida de todo mundo com quem ele se encontrou. E quando me veio esse pensamento absolutamente positivo, as minhas emoções acompanhadas, seguidas a esse pensamento, foram emoções positivas de esperança, foram emoções positivas de gratidão, gratidão pela vida do meu irmão. Gratidão porque não era só um papel que eu tinha um diploma na mão dele. Foi todo o trabalho e como ele colocou em prática todo o conhecimento que ele teve para ajudar as pessoas. A dissertação de mestrado do meu irmão foi como aumentar a flexibilidade dos idosos e assim melhorar a qualidade de vida dos idosos. E eu sei quantos idosos foram beneficiados com o trabalho do meu irmão. Gente que não conseguia mais nem se mexer e voltou a amarrar o cordão do sapato, o cadarço. E não só o trabalho dele em academia, quanta gente. Meu irmão tinha uma frase que era a frase dele, que é sem moleza. E com essa frase ele motivava as pessoas a irem, a seguirem em frente. Então, vocês veem que todos esses pensamentos me motivaram e me trouxeram sentimentos positivos. E eu fiquei tão agradecida pela vida do meu irmão, por ele ter conseguido fazer faculdade, por ele ter conseguido fazer o mestrado, por ele ter conseguido entrar no doutorado, por o trabalho que ele realizou junto à vida das pessoas que estavam ali muito mal, enfim. Eu consegui sentir uma gratidão, e onde tem gratidão, não pode ter tristeza. E aí as minhas lágrimas secaram, porque elas deixaram de ser uma lágrima, deixaram de ser lágrimas de dor e passaram a ser lágrimas, vamos dizer, de contentamento e de agradecimento pela vida dele. Vocês viram esse processo? Pensamento negativo, emoções negativas, que geram, né, um comportamento negativo. Então, desculpe, eu falei pensamento. Então, vou repetir. Pensamento negativo, emoções negativas e um comportamento negativo. Se nós mudamos isso e temos pensamentos positivos, as nossas emoções e sentimentos serão negativos e, consequentemente, o nosso comportamento também. E eu não desisti de fazer o trabalho. Eu chorei o que eu tinha para chorar, caí naquele poço fundo da tristeza e a mola me empurrou para cima. Eu enxuguei minhas lágrimas, eu consegui fazer o trabalho e eu recebi o máximo, que é a distinção, como nota desse meu trabalho depois. Para mim, esse meu comportamento e o resultado, a ação desse processo não poderia ter sido melhor. E assim foi que eu consegui lidar com o luto. Assim foi que eu consegui, na prática, transformar a memória do meu irmão em algo positivo, em que eu possa construir alguma coisa bonita nele. E é pela vida do meu irmão que, quando eu falo isso para vocês, eu me coloco no lugar de todos vocês, me coloco ao lado de todos vocês, que estão vivendo um luto, que perderam alguém que vocês amam. Eu decidi fazer essa live e falar sobre isso, porque eu estou tendo contato com muita gente que perdeu alguém. Semana passada eu participei de 2 lives com um grupo de mulheres, onde a maioria delas estava de luto, e eu tenho muitas pessoas com quem eu tenho falado que estão de luto. Na verdade, são, infelizmente, a maioria das famílias que eu conheço. E talvez esse seja que o luto... Só um momento.
E eu estou aqui para dizer para vocês que o luto, ele é uma reação normal, natural, diante de qualquer perda. Por isso, aqui ninguém precisa estar com vergonha de estar se sentindo tão acabado, tão acabada, porque alguém que você amava, que você ama, morreu. Isso que você está sentindo é normal. Não significa que você não tenha fé. Não significa que você seja uma pessoa emocionalmente fraca. Não significa que você não seja uma pessoa intelectualmente capaz. Não. Significa que você é um ser humano. Mas nós precisamos aprender como lidar com isso, para que isso não nos afete a tal ponto que nós possamos até adoecer. Eu creio que vocês conhecem histórias de pessoas idosas que viveram a vida inteira com um companheiro e quando perderam esse companheiro, depois de muitos anos de casamento, por exemplo, elas não conseguiram lidar e elas faleceram logo a seguir faleceram também. O que é terrível para as famílias que perdem duas pessoas ao mesmo tempo. Eu não gostaria que vocês morressem ou se tornassem pessoas amargas e infelizes porque não conseguiram superar o luto e não conseguiram viver o luto adequadamente. E o viver o luto adequadamente, ele passa por um percurso, que é o primeiro, aceitar o fato de você estar sofrendo. Focar no seu sofrimento, na sua dor. Eu conheço pessoas que passam pelo processo do luto e elas não se permitem chorar. Gente, isso é tão perigoso. Porque a pessoa que não chora, ela não está colocando para fora toda aquela energia, né? aquela força daquela dor. E depois essa dor, ela vem em forma de doença. Se você não chora quando você perde alguém, você não consegue chorar, você tem uma chance absurda de adoecer. Principalmente de doenças relacionadas ao sistema respiratório. O que na fase que nós vivemos é algo muito perigoso, porque coloca você num grupo de altíssimo risco. Esse processo ele se passa primeiro pela aceitação de que você está sofrendo sim, e que você pode sofrer sim, e isso não desabona quem você é ou a fé que você tem. Tem muita gente que, quando entra em contato com as pessoas que estão em luto, usam frases assim: não chora não. Essas pessoas que falam essas coisas, eu vou dizer frases que as pessoas falam e que são absolutamente negativas. Que você, não, para com isso, não chora não. Ou então fala assim: olha, deixa para lá, deixa passar. Ou então, não pensa nisso, sabe? Essas pessoas, eu acredito que muitas delas estão tentando te ajudar, porque é terrível a gente ver uma pessoa que a gente gosta sofrendo e nós nos sentimos tão incapazes de ajudar aquela pessoa. Então, você fala aquilo numa tentativa de ajudar, mas na verdade não ajuda em nada. Por isso que quando, no momento, agora nós não podemos ir nos enterros, nos funerais como antes, mas quem puder ir, já que tem um limite de pessoas que podem ir, não precisa falar nada, só abraça. Se você puder abraçar a pessoa. Se você não puder abraçar a pessoa por conta da fase que nós estamos vivendo, da pandemia, esteja lá. Porque se tem uma coisa que marca a gente que está de luto, é ver as pessoas que abriram mão das suas vidas, pararam os seus dias, suas atividades,
e dedicar um tempo para vir com você enterrar o seu morto. Eu definitivamente não lembro das coisas que me falaram, nem quando eu enterrei meu pai ou quando eu enterrei meu irmão. Eu não lembro das pessoas, do que elas falaram, mas eu me lembro de quem estava lá. Eu me lembro dos abraços que eu recebi. Pois, então vejam, o que a gente fala não tem o que falar. Porque quando nós estamos na dor da perda, nós só precisamos chorar e garantir que nós vamos sobreviver. Comendo, dormindo e respirando. Se você não está de luto, mas conhece alguém que está de luto, faça isso por essa pessoa. Ajude essa pessoa, crie um ambiente favorável para essa pessoa dormir. Cuide dos filhos, das crianças, cuide do que ela tem que cuidar, limpa a casa dela, faz comida para ela. Isso é uma coisa muito comum. Aqui na Europa, as pessoas levarem pratos. A gente via muito isso nos filmes, né? Eu via isso muito nos filmes americanos, mas eu agora que vivo na Europa, eu vejo que as pessoas fazem isso tem todo sentido. Porque você levantar para você cozinhar é muito dolorido. Eu me lembro que quando no período de luto maior, daquele período de enterrar o meu irmão, eu tive uma amiga comigo aqui, nós tivemos uma amiga, minha família teve uma amiga, porque a minha família é muito de estar junto, e nós estávamos ali todos juntos, vivendo os últimos dias dele, e ali chorando junto, e se fortalecendo junto, e nós tínhamos uma pessoa, um anjo, uma amiga minha, anjo, que se chama Benedita, e ela veio, ainda que ela estivesse sofrendo também pela perda dele, ela veio cuidar da gente. Ela fazia comida, ela fazia bolo, e nisso vinha todo o amor dela junto. E nós nos sentíamos amados, protegidos e cuidados. Os nossos primos, irmãos, todos ali juntos, aí cuidavam da casa, e ficaram muitos na minha casa, e eu esqueci minha casa. Só que todo mundo junto, cada um fazia uma coisa e cuidava-se de tudo. Então, se você está participando, você está próximo de alguém que está de luto, cuida dessa pessoa. Cozinha para ela, limpa a casa dela, faz o que você puder para ajudar. Se você tem alguém que perdeu, que está de luto, ajuda essa pessoa a resolver os problemas que ela tem para resolver. Porque são muitas coisas para resolver. E, às vezes, quando nós temos famílias grandes, a gente pode, né, cada um faz uma coisa. Mas, às vezes, nas famílias pequenas, cabe tudo à esposa, ao esposo, ao irmão, à mãe, ao pai, ao filho. Esse é um peso tão pesado para carregar. Porque, além de você estar vivendo a sua dor, você ainda tem que resolver isso tudo. Se você está de luto, não tenha vergonha de pedir ajuda. Porque às vezes as pessoas não se tocam e às vezes as pessoas nem sabem como ajudar. Pois então você pede para alguém. Se tem filho pequeno que você não está conseguindo dar toda a atenção que deveria, chama alguém, chama primo ou amigo, amiga para vir te ajudar. Admita que você está precisando de ajuda e que isso não faz de você uma pessoa menos importante ou mais fraca, ou seja lá o que for negativo. Não, você é um ser humano que está cansado, porque, gente, o luto, ele consome muita energia física e emocional. Quando eu falo esse sobreviver, custa água, ter um apetite. Daí a importância... Só um minuto.
Por isso é importante de quem está cuidando ver quanto que essa pessoa bebeu de água, quanto que ela se alimentou. E vai ali com todo o seu amor para ajudar aquela pessoa a se alimentar. E se você não tem ninguém, está sofrendo sozinha ou está sofrendo sozinho, coloca uns papeizinhos assim na sua geladeira, no seu telefone, para te lembrar que você tem que comer, para te lembrar que você tem que tomar água. Tem uns aplicativos no celular que toca quando é para você tomar água. A gente precisa usar os recursos que nós temos. E quando nós não temos recursos humanos, nós usamos recursos eletrônicos. Porque nós precisamos. Quanto menos você tiver que se desgastar para continuar vivo, para continuar viva, então faça uso desses mecanismos. E na hora de você viver essa dor, lembre da técnica que eu falei, de você respirar. Se você é uma pessoa espiritualizada, você ora, respira, para que você não perca a sua saúde. Acontece de muita gente que está no luto, de luto, não conseguir respirar. Isso é tão perigoso, porque isso aumenta a pressão arterial, o que é um problema para quem já tem problemas de pressão arterial, aumenta o seu risco de ter qualquer tipo de coágulo, qualquer tipo de trombose ou AVC, aumenta muito os riscos, por isso nós temos que respirar. Então, quando vier essa dor absurda, para e respira, prestando atenção na sua dor e na sua respiração. E aí, então, quem puder, quando tiver essa crise mesmo de desespero total, vai para baixo de um chuveiro, porque a água, ela representa muita coisa. A água é vida. Para as pessoas cristãs, sabem que Jesus é a água da vida. A água, ela representa segurança, porque todos os bebês, quando estão na barriga, que é o momento de mais segurança que alguém na sua existência pode ter, ele está circundado ou ele está rodeado de água. E é essa água que o mantém vivo e o protegendo ali. Então, você vai para debaixo de um chuveiro e deixa aquela água cair e imagina, sente a água batendo no seu rosto, escorrendo pelo seu corpo. Não perde tempo de tirar roupa, não. Entra debaixo do chuveiro e sente aquela água e imagina aquela água levando aquela dor para o ralo. Tenta visualizar isso. Se você é cristão, ore para que a água da vida, que é Jesus Cristo, te fortaleça nesse momento e que a água também representada pelo Espírito Santo possa te lavar o seu coração, lavar a sua alma daquela dor tão absurda que você está sentindo. Essa é uma técnica que, se você experimentar, você vai ver que realmente funciona. E lembre que um dos objetivos dessa live é a não só a sensibilização para a importância de viver o luto de uma forma saudável, mas também dar estratégias para vocês lidarem com o luto. E estratégias para vocês que vivem com uma pessoa que está sofrendo de luto de uma forma mais direta, porque o luto é como eu contei da minha amiga Bena, ela estava sofrendo, mas o sofrimento é diferente, dependendo da relação que você tinha com a pessoa, de quanto você estava ali junto. Então, eu estava, por exemplo, eu vou falar da minha dor, eu estava ali com o meu irmão todos os dias, vivendo aquilo com ele. Então, eu sei que a minha dor era absurda. E como ela chegou no final, a dor dela era diferente, porque ele era um amigo, irmão, mas ele estava ali. Então, ela estava mais fortalecida para me ajudar a viver, né? Nos ajudar a viver aquela dor. Então, o luto, ele também tem diferenças entre as pessoas por conta da sua relação, de conta de como é que você vivia, porque é muito diferente quando, por exemplo, uma mãe morre e qual era o filho que estava ali vivendo com essa mãe ou com esse pai? Quem é que cuidava dessa mãe e desse pai?
A dor dessa pessoa é absolutamente diferente da dor de quem morava em outra casa, em outra cidade. Porque a existência daquela pessoa, ela faz parte da vida daquela pessoa, de quem estava cuidando, de quem estava junto. E quando essa pessoa morre, ela é tirada. Então, cria-se um vazio absurdo. E é nesse vazio da ausência do outro é que se transforma um poço onde a dor junta ali dentro. Quem perdeu alguém de quem cuidava, sabe do que eu estou falando. Porque quem não estava junto participa de todo o processo e vai embora para casa e continua suas vidas. Mas quem tinha sua vida absolutamente ligada àquela pessoa que morreu, não dá para continuar. Porque quando a gente perde uma pessoa, a gente não perde só a pessoa, a gente perde a vida que nós tínhamos, onde aquela pessoa fazia parte. Há pessoas que perderam aqui o único irmão. Então, você não perdeu só a sua irmã ou seu irmão, você perdeu o seu estatuto de irmão ou irmã. Os seus filhos perderam o tio ou a tia. E você vai ter que aprender a viver sem aquilo. Se você perdeu sua mãe e seu pai, você vai ter que aprender a viver como órfão, como órfã. Porque você perdeu o seu estatuto de filho e de filha. Entendem o poço que eu falei? Então, por isso, meus queridos e minhas queridas, usem essas técnicas que eu tenho falado aqui para vocês, para que vocês possam sair desse poço e não se afoguem nele. Para que essa água do banho, dessa água caindo no rosto de vocês, leve junto aquela água embarrada da dor e limpe o seu corpo, limpe a sua alma, limpe o seu espírito, limpe a sua mente e te tire daquele poço de dor para você continuar vivendo. E quando voltar, usa a mesma técnica. E agora eu queria falar com vocês sobre um outro aspecto que também é fundamental no processo de luto, que é viver a memória daquela pessoa que você perdeu. Às vezes as pessoas falam assim, não quero nem tocar nesse assunto, não, eu não quero ver foto, não, eu não quero ver vídeo. Ok, não tem uma fórmula, né? É melhor isso, é melhor aquilo. Mas, entretanto, você não pode deixar de falar da pessoa. Você precisa falar dela. E por isso, você precisa de um ambiente seguro, você precisa ter alguém de confiança que seja capaz apenas de te ouvir. Você que está convivendo com alguém, que perdeu alguém, deixa ela contar da morte. Você viveu isso com ela, não é? Você viveu isso com ele? Não importa, deixa ele contar. Não, porque estava tudo bem há 3 dias atrás, há 4 dias atrás. Não, porque ele falou isso, não, porque ele fez aquilo, não, porque ela. Deixa a pessoa contar e recontar, porque nessa de contar e recontar, você vai organizando a sua mente e o seu coração. Porque quando a gente recebe a notícia de que a pessoa morreu, ou você está ali vendo que a pessoa morreu, cria-se um vazio, né? E essa coisa de você não ver a pessoa morrendo também é muito mais difícil. Porque isso também altera muito, porque é como que não é verdade, a pessoa está aqui viva. Eu ouvi casos de pessoas que querem entrar no hospital para encontrar lá a pessoa, porque diz que é mentira, não é verdade. Né? E isso faz parte do processo de luto, a negação de que aquilo é verdade, porque a gente não quer acreditar que aquilo é verdade. E você não quer nem chorar, nem sofrer, porque aquilo não é verdade. Só que nós temos que encarar a realidade. É verdade. E é daí que é tão importante você enterrar o seu morto. Para que aquele processo acabe. E para mim, sempre esse foi o normal. Tem um outro costume, 2 costumes relacionados à morte que no começo me chocou. Só um minuto.
eles têm um processo diferente. Quando uma pessoa morre, ela só é enterrada 3, 4, 5, 6 semanas depois. Porque na cultura deles, as pessoas precisam desse tempo para organizar tudo relativamente à morte da pessoa. E aí, depois disso tudo resolvido, ela vai e fecha aquele ciclo como aquela história dela com aquela pessoa acabou. E aí ela enterra aquela pessoa. Ela tem um período para digerir a história. E agora, depois de passar por um luto, eu passei por um luto do meu pai, que foi no dia seguinte, que eu não estava nem acreditando bem que aquilo tudo era verdade, e de repente no dia seguinte já enterramos o meu pai, e tive a experiência agora que nós tivemos alguns dias para digerir aquela história. E eu vejo agora sentido nisso. Porque o que acontece no processo de luto é que você, imagine que a nossa vida é um fiozinho assim, né? A minha vida num relacionamento com uma pessoa. Quando essa pessoa morre, eu fecho esse fiozinho e eu mantenho aquela pessoa dentro daquela vida que eu tinha antes dela morrer. E quando eu consigo fechar isso, quando eu enterro meu morto, seja fisicamente ou emocionalmente, quando eu aceito que ele morreu, e eu aceito de que agora eu vou ter que aprender a viver sem ele ou sem ela, eu fecho e eu formo um círculo. E esse círculo, meus queridos, a gente guarda no coração. Por isso, fale sobre o seu morto. Fale da história, conta a história para você organizar na sua cabeça tudo o que aconteceu. E tentar entender o que é tão difícil entender. Porque como é possível isso ter acontecido? E olha, e essa pergunta não deixa, gente. Não deixa. Podem passar os anos, essa dor toda absurda que a gente sente, ela se transforma em saudade. E a saudade é mais fácil da gente lidar. Mas a pergunta continua: como isso foi possível? Parece que não é verdade. De tão inacreditável que é. Mas é assim que nós temos que crescer, sabendo que sim, nós perderemos as pessoas que a gente ama. Nós iremos uma ou várias vezes passar pelo processo de luto, porque essa é a vida. E aceitação é um passo importante no sentido de viver o luto de uma forma saudável. Lembrando que a pergunta vai sempre ficar: como foi possível isso ter acontecido? Quando eu tenho esse círculozinho fechado da minha vida com aquela pessoa, eu preciso transformar isso em positivo. Na história que eu contei para vocês no começo, sobre aquele momento de dor que eu tive, e eu consegui transformar mudei meu pensamento negativo, se tornou positivo, e as minhas emoções foram de gratidão e felicidade pela vida do meu irmão, pelas conquistas dele, e consequentemente eu me senti motivada a terminar o meu trabalho. Eu tive que fazer isso muitas e muitas vezes em muitos aspectos da minha vida. E quando eu falo eu sei que eu tenho irmãos, irmãs minhas aqui, que passaram pelo mesmo processo que eu, mas cada um sabe daquilo que vive. E é por isso que eu falo do meu luto e da minha dor. E você que está vivendo de luto, você que está no luto, essa dor é sua. E ninguém tem como carregar isso junto com você. Mas eu espero que você seja abençoado e tenha alguém que possa te ajudar nesse processo todo. Caso você não tenha, como eu estou pensando agora de uma pessoa que eu tenho estado muito ligada a ela, no processo de luto dela, ela tem uma filha. E o desejo da filha ficar bem e lidar bem com isso tem feito com que ela se levante e continue lutando.
Olhe para quem você tem. Não desiste da sua caminhada, não. Você tem filhos que te restaram? Cuida dos teus filhos. Você tem irmãos que te restaram? Cuida dos teus irmãos. Você tem pai que te restou? Cuida do teu pai. Você tem mãe que te restou? Cuida da tua mãe. Você tem amigos que te restaram? Cuida deles. E ontem, e eu me preparando para isso, para falar com vocês ontem, eu entrei num outro processo de luto. Porque quem me acompanha nas minhas redes sociais viu que eu perdi uma menina, uma mulher. Ela era uma menina quando ela participou de um projeto meu no Porto, em Portugal, um projeto que eu trabalhava de intervenção comunitária. E essa menina, Lili, ela fazia parte do meu projeto. Então, nós tínhamos uma vivência diária, e muito disso. Eles eram adolescentes, cresceram, isso fazem mais de 10 anos, e eu continuei tendo, porque eu tenho uma relação de muito amor com o meu povo do Lagarteiro. Lagarteiro é o bairro onde eu trabalhava no Porto. E eu continuo tendo uma relação de amor com eles, ainda que distante, mas eles sabem o quanto eu os amo, e quanto eu fico feliz pelas vitórias de cada um, e quanto eu sofro junto com eles também, pelas suas lutas e pelas suas perdas. E ontem, a Lili, depois de uma longa batalha contra o câncer, a Lili guerreira, a Lili doce, mas às vezes zangada, menina zangada, às vezes, a Lili dançarina, a Lili jogadora de futebol, a Lili esposa, a Lili irmã, a Lili tia, a Lili mãe dos cachorrinhos dela. A Lili descansou. E eu chorei muito, porque agora, como eu escrevi, o mundo está mais triste sem a Lili. Então, nós precisamos construir um mundo de mais felicidade em memória da Lili. Eu preciso criar um mundo de mais felicidade para a memória do meu irmão, para a memória do meu pai, para a memória das pessoas que eu perdi. E você que perdeu alguém, você precisa construir um mundo mais bonito em memória dessa pessoa. Você tem que pegar o seu círculozinho assim, o círculo da sua memória, da sua vivência, da sua vida com aquela pessoa, e guardar como um tesouro seu. E uma técnica que eu falei para vocês no vídeo que eu falei sobre luto essa semana, acredito que foi terça-feira passada, quem não assistiu, olha no meu canal do YouTube, que está lá o vídeo sobre o luto. Eu dei uma ideia que é uma técnica também de enfrentamento do luto, é você escrever uma carta de agradecimento por tudo que a pessoa fez, de tudo que a pessoa representou para você, de tudo que a pessoa te trouxe. Escreve uma carta. Essa carta representa, né, o círculo que eu te falei, da sua vida, da sua existência com aquela pessoa. E você escreve tudo numa carta de agradecimento por tudo que ela foi para você, por tudo que você teve, a bênção de ter vivido com ela. Você pega essa carta, você pega uma muda de uma planta, de uma árvore. Eu prefiro árvore. Envolve a raiz dessa árvore com essa carta e planta para que você veja crescer fruto da tua gratidão pela existência daquela pessoa. Porque você foi abençoada demais a ponto de ter feito parte da vida daquela pessoa. Seja agradecido por isso. Seja agradecido pela irmã que você perdeu, pelo irmão que vovó, da sua tia, de quem quer que você tenha perdido. Seu coração se enche de gratidão por ter vivido o que você viveu com ele ou com ela. Só um minuto.
e veja o fruto do seu agradecimento florescendo, crescendo e se expandindo. Eu vou começar um projeto ligado a isso. Eu estou em contato com algumas instituições e pessoas da Amazônia e nós vamos escolher uma área onde nós vamos plantar árvores em memória às pessoas que nós perdemos. E se você quer participar do projeto, entre em contato comigo que eu vou te explicar como que você pode participar. Porque você vai precisar escrever a carta. E essa carta vai ser enviada para a equipe de Manaus. Eles vão pegar a sua carta, eles vão embrulhar a raiz da árvore e eles vão plantar para você. E você vai saber que você fez parte de um projeto tão lindo e que a sua memória, o agradecimento pela vida daquela pessoa vai crescer. Aí você diz assim, é só uma árvore é tudo. Uma árvore é tudo. Se você não tiver condições de participar do projeto, não conseguir entrar em contato comigo depois, e você tem um quintal, planta no teu quintal e vê aquela árvore crescendo. Seja agradecido, seja agradecida. Crie um ritual de lembrança. Os rituais, eles fazem parte da virtude que nós temos, como todos os seres humanos têm, a virtude da transcendência. Então, crie os seus rituais também em memória àquela pessoa. E mais importante do que tudo, tenha esperança. Esperança de que a sua vida honre a memória daquela pessoa que se foi. Chore, sim, mas levanta a sua cabeça, porque essa dor vai passar, vai se transformar em saudade e você há de sobreviver para contar a história dessa pessoa. E assim ela nunca vai desaparecer. Eu queria saber se nós temos alguma pergunta. Eu não falei no começo, porque ainda muita gente estava para entrar, mas se você tiver alguma pergunta, coloca aqui para mim e eu vou responder para vocês. Sim, em relação ao projeto, o projeto é como eu disse, ele basicamente você vai escrever uma carta e uma árvore essa carta vai ser impressa, vai envolver uma muda de uma árvore e alguém vai fazer isso para você. E nós vamos filmar e depois mandar para você. Mas depois eu explico melhor sobre isso e, inclusive, quando tudo estiver certo, eu vou gravar um vídeo, vou pôr no meu canal com explicações e com tudo mais. E você pode fazer parte desse projeto muito lindo. Sim, me perguntam qual é o tempo normal de uma pessoa viver um luto. Não existe resposta para isso. Porque o luto é um processo tão individual que ele não pode ser comparado com os outros. Cada luto é um luto. Para quem tem mais de um filho aqui, sabe que cada gravidez é diferente da outra. Pois o luto é assim também. Cada luto é diferente um do outro. Mais alguma outra pergunta? Sim. Eu vou relembrar, então, aquele triângulo que eu falei para vocês, né? Pensamentos negativos geram emoções negativas e comportamentos negativos. Se você conseguir mudar o seu pensamento e pensar em algo positivo, você vai conseguir mudar suas emoções também e, consequentemente, o seu comportamento.
Pensamentos positivos geram sentimentos e emoções positivas também e comportamentos positivos. Essa é uma outra pergunta. Sim, me perguntam se existe um luto que não seja saudável, né? Um luto patológico. Sim, existe. E ele começa quando a pessoa para de cuidar de si mesma em termos de necessidades físicas essenciais. Quando a pessoa para de comer, para de tomar água, para de dormir. Isso definitivamente é negativo, perigoso. E se você vive com alguém que está passando por um luto e está nessa fase, gente, eu não estou me referindo a isso, tipo, no primeiro dia, né? Não é o primeiro dia. É quando passa segundo, terceiro, quarto, quinto dia, uma semana e a pessoa está nesse processo. Isso é muito perigoso. Então, você precisa procurar ajuda. E a última coisa que eu gostaria de falar para vocês é que eu tenho sido muito procurada por pessoas para começar um acompanhamento no sentido de fortalecimento emocional para lidar com a perda e para lidar com o luto, mas eu não dou conta, eu não tenho horários. Então, eu tive uma ideia de usar alguns horários que eu tenho e criar grupos de pessoas que queiram participar. É um grupo terapêutico, onde as pessoas vão participar, tipo, eu tenho algumas pessoas que já querem participar do grupo, que assim, perderam um filho, então eu vou marcar com 4, 5 pessoas que perderam filhos, né, perdeu filho ou a filha, porque é uma dor onde cada um vai poder falar e a outra vai entender, e o que eu quero nesse trabalho terapêutico de grupo é criar um ambiente seguro onde a pessoa possa falar da sua dor, possa falar do seu morto, e ela possa ali chorar suas mágoas e nós possamos fortalecer essa pessoa para que ela passe pelo processo de luto de uma forma saudável. E vamos juntos ali no grupo encontrar uma maneira de construir algo bonito em meio a uma dor tão grande e tão absurda. Existe um outro aspecto de um comentário que eu recebi de uma pessoa que ela está lidando com a culpa depois da morte de um ente querido. E nesse caso, a pessoa se sente culpada porque ela levou o vírus para dentro de casa. Essa é uma culpa, essa culpa, ela aumenta e torna mais grave a questão de lidar com o luto. Só que o que eu gostaria de falar para vocês é que a culpa, ela faz parte de todo luto. Todo mundo que perde alguém começa a questionar do tipo assim, e se eu não tivesse deixado a pessoa sair de casa? E se eu tivesse feito aquilo ou aquilo outro? Então, a gente fica procurando razões para se culpar. Mas a questão é, você precisará se perdoar por isso. Você é capaz, sim, de continuar vivendo, é capaz, sim, de ser feliz, e você precisa honrar a memória da pessoa que você perdeu, no caso da pergunta, honrar a vida da tua mãe, sendo feliz, cuidando dos seus filhos que ela cuidava, e se perdoando, porque eu tenho certeza do amor que a sua mãe tinha por você. E quem é mãe aqui sabe o quanto a gente sofre pela dor do filho. E a tua mãe certamente jamais ia querer que você passasse os dias do teu futuro, as tuas semanas e meses se culpando e não se permitindo ser feliz. Perdoe-se. A sua mãe certamente porque essa é uma das características. Perdoe-se. E se vocês tiverem interesse de participar
do grupo terapêutico. E tem uma pessoa que me perguntou aqui se a participação nos grupos é, é, é grátis. Vocês terão que fazer uma contribuição, mas pode ter certeza que ninguém vai deixar de participar por não ter dinheiro. Mas você vai contribuir sim, de uma forma muito especial e que seja possível para você. Se você quiser participar desse grupo, entre em contato comigo, porque você vai participar como uma pessoa aqui que perdeu a mãe. Nós vamos formar um grupo de pessoas que perderam a mãe e nós vamos trabalhar isso, criar esse ambiente. E eu vou ensinar para vocês muitas técnicas de lidar com isso, com o luto e também com as culpas. Lembra do que eu falei no começo? Não tenha vergonha de admitir que você precisa de ajuda e permita-se ser ajudado. A humildade, nesse caso, ela é fundamental, porque só quando nós admitimos o nosso estado de fragilidade é que nós somos capazes de aceitar a ajuda das pessoas que vêm cozinhar da gente, cuidar da casa da gente, cuidar da gente. A humildade, ela é importante para a sua sobrevivência nesse momento. E assim, meus queridos e minhas queridas, eu termino esperando de todo o meu coração que a felicidade de vocês possa honrar a memória daquela pessoa que você perdeu. Porque eu tenho certeza que ela gostava de você e que ela ficaria muito, muito feliz em saber que você conseguiu viver e conseguiu guardar a memória dela no seu coração. Que Deus abençoe todos vocês e podem contar comigo.